Fala minha galerinha marota, tudo bem com vocês? Tio Lucas na área com mais um vídeo, mais uma aulinha topzera da galáxia. Na última aula nós falamos sobre o histórico da tabela periódica, alguns modelos importantes de tabela periódica, o nosso modelo atual de tabela periódica. Nós entendemos aí que a organização até Moseley era feita de acordo com o número de massa. Moseley organizou os elementos em ordem crescente de número atômico. E agora nós vamos entender um pouco melhor a nossa tabela periódica e o formato de organização, a classificação e tudo mais. Beleza? Tranquilo? Então bora lá para a nossa aulinha de hoje. Bom, já estou aqui no nosso querido slide e aí nós vamos entender alguns pontos importantes. Por exemplo, a nossa tabela periódica atual, a nossa classificação atual, nós temos as linhas que são chamadas de períodos. É importante entender isso porque geralmente caem aí nos enunciados esse nome, período, e não linhas, Mas é importante você entender que são cada linha, da tabela periódica ali, tá? E o que vem a ser esse período? Nada mais é que uma organização da distribuição de camadas eletrônicas em volta do núcleo. Peraí, professor, como assim? Talvez você vai se lembrar do seguinte: o nosso átomo ele é composto por uma organização de, podemos dizer assim, uma organização das partículas, da sua estrutura em si. Para você entender um pouquinho melhor, olha só o que a gente vai fazer aqui. O átomo ele tem a sua representação dessa forma, a distribuição das camadas. Nós temos aqui o núcleo, e esse núcleo ele é composto por prótons mais nêutrons, certo? Beleza. Em volta desse próton mais nêutron, ou seja, desse núcleo, nós teremos as camadas eletrônicas. Quantas camadas são mesmo? Bom, a resposta está na tabela periódica. Quantas linhas tem na tabela periódica? Bom, nós temos 7 linhas na tabela periódica. Então, nós teremos 7 camadas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Camada K, L, M, N, O, P, Q. Beleza? Então, assim, nós temos os elétrons distribuídos nessas 7 camadas, certo? E aí, nós temos 7 linhas na tabela periódica, 7 períodos na tabela periódica. E esses períodos indicam para mim quantas camadas eletrônicas eu tenho em cada elemento químico. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. O elemento carbono. Então, carbono. O carbono está no segundo período. Segundo período. Muito bem. O que quer dizer isso então? Quer dizer que ele tem 2 camadas. Então, para o átomo de carbono, ele vai ter 2 camadinhas lá ao redor do seu núcleo. Entendido? E os seus elétrons eles vão estar aqui distribuídos nessas 2 camadas. Certinho, galera? Então é isso, Quando ele fala lá da questão dos períodos, das linhas, ele está dizendo para nós essa organização, essa distribuição de camadas para os elementos químicos. Beleza? Ok? Tranquilo. Vamos voltar então para o nosso slide. Bom, já estamos de volta aqui no slide. E aí, nós falamos um pouquinho sobre como é essa representação. Aqui nós vamos ver um pouquinho mais detalhado e exemplificado para vocês aí, tá? Bem, nós temos o exemplo 1 aqui, que é o berílio. O berílio ele tem 4 elétrons. O número atômico dele é 4, certo? O número atômico dele sendo a quantidade de prótons, nós temos aí a mesma quantidade de elétrons caso ele seja neutro, Quer dizer que ele não é um íon, não é um ânion nem um cátion, enfim. Ele não perdeu nem ganhou elétrons, então ele tem a mesma quantidade de elétrons, a mesma quantidade de prótons. Ok, como se fosse uma balança. Muito bem. Sabendo disso, esses 4 elétrons eles vão estar distribuídos nas camadas. E aí talvez nós lembramos um pouquinho da distribuição eletrônica de Linus Pauling.
Se você tem dificuldade com isso, ou se você não conhece isso, só procurar no canal aí que nós teremos aulas falando sobre distribuição eletrônica, tá bom? Beleza, voltando para cá. A distribuição eletrônica foi feita aqui para nós. Então, na camada 1, lembra que nós falamos que os elementos químicos, por exemplo, a gente deu o exemplo do carbono, ele está no segundo período, quer dizer que são duas camadas. O berílio, ele também está nessa segunda camada. Então, quer dizer que o berílio, ele tem duas camadinhas, certo? É como se ele tivesse aqui, ó. Vamos tentar representar aqui, ó. Duas camadinhas aqui, certo? E aí esses 4 elétrons que ele tem vão ser distribuídos nessas duas camadas. Na primeira camada ele tem 2 elétrons, na segunda camada ele tem mais 2 elétrons, beleza? É essa distribuição que é feita nessas, né, nesse caso aí, nessas camadas. Então, 2 camadas, segundo período. O ferro, ele já usa mais camadas. Então, por exemplo, o ferro tem 26 elétrons, correto? Então, esses 26 elétrons, quando eu fizer a distribuição eletrônica, eu vou ver que vai usar uma camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas. Ah, só, mas tem esse 3 aqui, tudo bem. Esse 3 aqui ainda é da terceira camada. A questão é, qual que é o número maior, qual que é a quantidade mais externa, podemos dizer assim, né, de camadas? São 4 camadas. Então, ele tem 4 camadas. Certo? Ele tendo 4 camadas, ele vai estar em qual período? Quarto período. Beleza, galera? Então, o período e as camadas, elas andam juntos. Se eu tenho 4 camadas, eu vou ter 4 períodos, ou ele vai estar no 4º período. Ok? Tranquilo? Até para confirmar aqui, né? 4 camadas igual a 4º período. Beleza, galera? Tranquilo? Deu para entender bem aí? Muito bem, espero que tenha entendido certinho aí, tá? Então é isso. Sobre o período e linha, nós temos aí essa questão da organização das camadas eletrônicas. Na próxima aula nós falaremos das colunas, ou famílias, ou grupos, né? Bem dizer assim, tá bom? Então é isso aí. Deixa seu gostei se você não deixou ainda, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, comenta no vídeo para saber o que você está achando e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, valeu, falou a nós e fui!